Hello, it's me. Ok, piada. Olá, gente, tudo bom? O meu nome é Sofia e bem-vindo ao Escuta Aqui Cast, episódio número 7. Vamos falar sobre viajar. Viajar. Sim. Roda a vinheta. Oi, tudo bom? O meu nome é Sofia, eu falo 9 idiomas, eu sou portuguesa e moro na Alemanha faz 6 anos. Hoje, no meu podcast, vamos falar sobre viagem. Enfim, se você está a escutar este podcast por uma outra rede social, assim, fique confortável, escuta o áudio assim e tal, mas se você quiser dar uma olhadinha, saber assim um pouco mais sobre mim, porque é que eu falo de idiomas, porquê, e como assim, e porque eu viajo muito, porque é que eu viajo muito e tal, veja o meu canal no YouTube chamado Sofia. Eu vou falar como se escreve agora, né? Vou pronunciar S-U-F-F-Y-A, Sofia. E este podcast aqui também estreia num outro canal no YouTube chamado Crazy Sammy. E o nome do podcast é Escuta Aqui. Se você quiser assistir pelo YouTube, à vontade. Mas se você se sentir à vontade em escutar em outras redes sociais, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outros aí afora que não me lembro quais, se pode fazer também, né? A gente também tem, eu e mais outras 1000 eus. Temos isso aí nessas redes sociais, enfim. E neste episódio eu vou falar sobre viagem. Porquê eu vou falar sobre viagem? Porque assim, eu vou abrir verdades obscuras sobre a viagem, verdades positivas sobre viagens, mas em geral vou falar coisas que ninguém te fala sobre viagem e coisas que são óbvias, mas não são óbvias, assim, coisas positivas, coisas negativas. E também que muita gente acha que eu sou rica porque eu viajo muito. E para você viajar, você não precisa ser rico, gente, em qualquer lado do mundo. Você só precisa ter saúde e saber, né, não cair em capitalismo turístico, né, gente? Também depende, né? Também depende da situação financeira, mas qualquer um pode viajar, realmente. Viagem também pode ser ir ao bosque, assim, dar uma caminhada nas montanhas. Também é turismo, viagem, gente, enfim. Tudo que é fora de casa considera com viagem, gente. Você vai à escola, viagem. Oxe. Mas enfim, sendo um pouco mais realista, sem piadas, enfim, né? Vai-te habituando que eu faço piadas. Enfim, eu moro na Europa, para quem não sabe. E para quem não sabe, aqui na Europa as coisas, na União Europeia, né? As coisas são bem mais fáceis, entre aspas. Você pode muito mais facilmente viajar para um outro país sem ter que, tipo, levar horas para confirmar os seus documentos e deixar você entrar e perguntar que você, assim, sabem aqueles depoimentos que você tem que fazer normalmente quando você vai para outro país? Em geral, os europeus também, os da União Europeia, né? Têm mais facilidade em entrar em outros países que não são da União Europeia pelo fato de ter a União Europeia. A gente, tá bem? E também existem muitos benefícios. Mas este vídeo eu vou falar sobre viajar. Enfim, para quem não sabe, se você não conhece, eu estava a escutar esse podcast pela primeira vez, continuo escutando. Se não, assim, a gente já me conhece, né? Sabe que eu viajo muito, por exemplo. Eu vou falar os países que eu já fui. O mais engraçado, o meu sonho é muito... Eu quero muito viajar para países fora da Europa, mas nunca consegui porque, assim, é caro, vamos falar assim, sabem, gente? E eu sempre viajei com a minha família, no caso. E aí, tipo, quem pagou eram os meus pais, não era eu, tá bom, gente? E, enfim, eu viajei já para Portugal, né? Já fui lá só para turismo. Eu já viajei para a Alemanha também para turismo, mesmo morando aqui. Já morei em Portugal, já fiz turismo. Fui para a Espanha fazer turismo, para a França fazer turismo, para a Bélgica fazer turismo, para Luxemburgo fazer turismo, para a Suíça. Eu já fui na Suíça, mas na Suíça fiquei bem pouco. Já fui para a Áustria, já fui para Croácia, já fui para a Eslovénia, já fui para a Eslováquia, fui para a Hungria, fui para a Holanda, fui para a Polónia, fui para a Ucrânia. 15 países, caraca, deixa eu ver mais, se tem mais 15... É tanto país, 15 países que eu contei agora, vocês também contaram 15 comigo. Ai meu Deus, doideira, né? Eu já fui para a República Checa, 16, né? Já fui para a República Checa. Eu acho que é isso, gente. Eu fui para 16 países, eu acho. Eu espero que não tenha esquecido um. Se esqueci, well, too bad, né? Enfim, e aí eu já fui a vários países mesmo. Já fiquei lá como turista. E eu sou aquele turista que... Turista...
turista tipo, não é aqueles turistas que dormem em hotéis e vão ali com o seu grupo sentados no ônibus da gente e tem alguém que conta. Não é aquele super VIP e super top, né? Eu faço turismo caseiro, né? Eu chamo isso aí. Assim, os meus pais pegam, se organizam, juntam dinheirito, pagam um Airbnb. Airbnb é tipo, acho que vocês conhecem, uma aplicação para você alugar quartos. Comprei um barato, assim, normalmente o problema desses Airbnbs é que, como a gente é uma família super numerosa, é difícil de encontrar um Airbnb barato, enfim. E aí os meus pais sempre acabam comprando Airbnbs super pequenitos, e assim, é uma merda dormir, que eu tenho que dormir, a gente quase que dorme no mesmo quarto, gente, isso é horrível. Isso é as coisas que eu não falo, mas tipo, é horrível, a gente tem que dormir quase no mesmo quarto, a casa é super pequenita, não tem quase espaço para respirar lá dentro, enfim. Enfim, mas é o jeito que meus pais encontram. A gente depois faz isso, porque me falam, a gente quê? Vai para ficar na casa, é? Ou para sair? Eu falo, a gente vai para sair, né? Realmente, vocês têm razão. A gente também não vai de avião, o avião é muito caro, gente, precisamos para que 7 pessoas. E a gente prefere ir de carro é também mais... É mais cansativo, porque tem viagens, por exemplo, a Portugal, demorou 2 noites para chegar a Portugal de carro, quando a gente foi horrível. Ou Espanha também demorou 2 noites. Foi horrível. Acho que Portugal foram até 3 noites. 3. Para a Espanha foram 2. Horrível. Ou para ir para a Croácia também foi uma noite. Eu acho que foi uma noite. Para ir para... Um mais top foi ir para... Agora este ano para a Hungria. Acho que foi há poucas horas que a gente chegou na Hungria. Assim, a gente dormiu tipo uma noite. Assim, só que a gente saiu também muito tarde. A gente chegou muito cedo na Hungria. Mas saber o quê? Mas dá para ver que as coisas aqui são muito perto e também não é caro, porque assim, a gente tem que tomar em consideração que aqui o salário mínimo na Alemanha, assim, é difícil de falar salário mínimo, porque aqui não existe essa coisa de salário mínimo, assim, existe o quanto é que se paga por hora. Aqui aumentou este ano, né? Mas assim, o salário mínimo na Alemanha fica entre 1.500 e 2.000 euros, né? A gente converte aí, vezes 6. Vocês vão saber, enfim, quanto é que é. É bem mais alto que no Brasil, certamente. Isso são muitas pessoas que esquecem. E também o padrão de vida europeu, vamos falar assim, é considerado... É engraçado, porque eu estava a falar com isso com o Igor. O Igor é amigo meu. É mais, vamos falar assim, tem mais opções. E também, né, os padrões de vida aqui são muito diferentes. Não posso comparar, né? Não posso falar como é uma merda, gente. Que assim, tem muita gente aí por aí fora que tem uma vida assim mais pobre que eu e está feliz. Mas assim, a gente aqui está com muito problema mental. Eu vejo assim, a gente aqui nesses países assim, desenvolvidos tem muito problema mental. Uau, crazy. Mas enfim, estava a falar com o Igor sobre isso aí de... Eu contei-lhe, não, é que tipo tem muito seguidor meu que... Eu não sei se é seguidor, porque realmente tem seguidor meu que sabe que eu não sou rica. Eu diria que não é seguidor, é gente que encontra e dá de cara com a minha página e me conhece. Ou gente que mal me acompanha assim de vez em quando eu vou te acompanhar aqui. De vez em quando eu vou te acompanhar esses dias. Outras vezes eu dou assim uma olhada de vez em quando. E assim a pessoa fica com essa sensação que eu sou rica porque ela não me acompanha direito. Isso também é esse problema. Fazer o quê? Eu falo, não, tem alguns seguidores meus que acham que eu sou rica. Só porque eu viajo muito. Só porque eu vivo assim, aquilo. Ele começou-me a falar. Eu acho muito engraçado. Porque o Igor tem assim uma imagem que no Brasil é tudo favela. Que ninguém tem... casa de banho, quase ninguém tem casa de banho, quase ninguém tem água limpa. Eu falei, eu sei que agora no Brasil está muito mais evoluído. Óbvio que tem realmente pessoas que não têm aquele banheiro que você dá flash, tem gente realmente casas, um banheiro para, sei lá, uma casa inteira de 4 apartamentos. Uma coisa assim, se existe realmente. Tem gente que não tem água limpa. Ou eu sei que no Brasil não se pode beber água da torneira aqui. Por exemplo, a gente estava a viajar com os amigos, né? Eu acabei de chegar hoje de viagem. E aí a gente ficou sem água. E domingo está tudo fechado. E a gente não queria encomendar água, nem queria comprar água, porque assim... Não vou gastar 5 euros numa água, gente. Enfim, porque como está tudo fechado, eles fazem mais caro, né? Em dias fechados. Os quiosques, os delivery servers. E aí a gente foi fazer o quê? Eu peguei... uma como é que diz, uma garrafa de água e falei, galera, eu vou encher água da torneira, alguém quer? E depois da gente, e então tive que puxar uma segunda garrafa, a gente foi encher de água e bebemos, gente, assim, só para ver quanto limpo é que é, né, mas enfim, e eu sei que isso não é no Brasil assim, né, em outros países também não tão desenvolvidos, né, e não tão avançados economicamente, isso é ainda um grande problema, mas eu falei assim, não, é que tipo... Não é isso aí, de que eles acham que eu sou rica. E o Igor falou, isso é engraçado, né? Porque, tipo,
ele fala, para os seus padrões, se pegarmos a ti e metemos a ti no Brasil com esses padrões de agora, realmente a gente vai achar que tu rica porque tu vives uma vida luxuosa, né? Se fores vista no Brasil, né? Por causa dos standards, né? Por causa das coisas que existem e não existem no Brasil, por causa dessa segregação social, tipo, essa divisão social que tem, né? A diferença entre rico e pobre é altíssima. Enfim, enquanto que 90% dos brasileiros nem é de classe média, é de classe baixa, e o resto tudo é, né? Só os poucos porcentos é que vivem uma vida assim. Ok, vamos falar assim. Assim, né, gente? Isso é verdade, porque assim, realmente eu até vi um estudo que falou que 90% dos brasileiros recebem menos que o salário mínimo do Brasil. Não vou em detalhes, mas a qualidade de vida não é muito boa como na Europa, e por isso as pessoas... Eu tenho uma vida de rica, né, se eu for comparar-me assim dentro do Brasil, enfim, mesmo isso não sendo a realidade, porque assim, a gente só projeta na internet as coisas que a gente quer mostrar, porque as coisas que a gente não quer mostrar, a gente não mostra e não fala, gente, para que falar? Isto aqui, você é meu terapeuta, é para querer saber da minha vida social, você, o quê? Nem terapeuta tenho, assim, mal para os amigos eu falo da minha própria privacidade, ou, eu realmente não conto muita coisa, eu sou muito de guardar as coisas para mim, e eu não sei, esta terapia funciona comigo, eu não abro a boca nem por nada, gente, raramente tem uma pessoa ou outra que eu desabafo, assim, realmente, mas de resto eu não sou muito de falar sobre sentimentos com pessoas, enfim... Dá para ver o meu primeiro problema. Enfim, vamos agora a coisas boas. Coisas boas de viagem. Top, que aqui na Europa é muito flexível, você pode viajar bem fácil. E o Airbnb, gasta só você juntar um dinheirito, né? E também ser um pouco mais, né, económico, não comer em restaurantes todo dia, como eu fiz com os meus amigos, por isso que eu estou pobre agora. Uma dica, não comam fora. Compram coisas em loja, que muita loja tem coisa barato. E dá para você comprar e abastecer-se durante a semana inteira, né? Com esse valor. Dá também você comer sem um geladito, né? Sorvete, né? Sorvete é gelado em português. De Portugal. E aí, não sei, você querer fazer uma coisa assim, andar de barco, barquinho assim, não andem de barco, gente. Barco polui o meio ambiente. Eu andei de barco, só um pouquinho para porque... não andei de barco. Enfim, mas aí dá para fazer umas atividades, enfim. Engraçado, acabou de chegar aqui a minha mãe e falar sobre o Covid, né? Eu sei que não tem nada a ver, mas os casos de Covid aumentaram aqui na Alemanha muito e já fecharam em Munique as primeiras escolas. Well, não duvido que a minha escola vai fechar. Eu não sei se eu vou até a semana que vem para a escola, porque a gente está a ter segunda onda aqui, né? E está muito... O número de contágio é muito maior, mas fazer o quê? Voltando ao tema de viagens. Eu posso até um podcast se quiserem sobre isso. Especialmente que muitos países europeus, eles sabem que eles vão receber europeus. E uma das línguas mais faladas aqui na Europa é francês, espanhol e alemão. E inglês. E é muito engraçado que muitos desses vendedores ou gente turista, assim, muitas dessas pessoas aqui sabem pelo menos falar, nem que seja quebrado, nem que seja assim super ruim, mas sabem falar assim. Muito, assim, quando a gente foi para Budapeste, a capital da Hungria, um homem que nos alugou Airbnb sabia falar alemão, sabia falar inglês e sabia falar russo. Só que engraçado, todos eram quebrados, aí ele teve que meio que usar os 3 idiomas para se comunicar, mas eu achei super top assim. O mais top disso aqui é que as pessoas sabem o idioma, como a gente tem tipo várias mini países aqui dentro, países super pequenitos, né, em comparação com o Brasil, né, cabem muitos países dentro do Brasil, né, só para vocês verem como o Brasil é que é grande. A gente tem vários idiomas, ou seja, que a gente também vai aprendendo o idioma do vizinho, né, para, né, ganhar e lucrar em cima deles. E também, né, para o bem, que aprender idioma também ajuda muito, assim, abre muito a vossa cabeça, sempre que eu falo. E também segurança, que ajuda muito, que a Europa é um lugar bem seguro, mesmo assim, tem as suas, né, não é 100% seguro, mas é super seguro, super seguro. Depende de onde você está, mas numa visão geral é mais seguro e a violência é é muito mais menor, enfim. É engraçado, um fun fact. Portugal foi nomeado como, acho que foi top 3 ou top 1 até, não me lembro, estava entre os top 5 países mais peaceful, mais sossegados, mais tranquilos do mundo. Isso foi anunciado pelas Nações Unidas,
que não se proclamou, assim, Portugal, nas listas dos top 5, né, países mais peaceful, mais tranquilos do mundo. Ou seja, que não é de se embriga com ninguém, a gente não quer nada com ninguém, a gente fica na sua, a gente não se mete em conflitos, entende? Nossa, gente, eu achei isso tão legal. Eu fiquei, meu Deus, o país onde eu vim. Ai, achei isso top, E sempre que eu conto às pessoas ficam tipo, eu não quero saber. Eu fico tipo, tá bom, então não vou contar mais para ninguém. Mas eu quis contar aqui, vai que vocês ficam, uau, Sammy, que top. E eu vou ficar, ai, obrigado. Enfim, não, só quis compartilhar isso com você, enfim. A gente tem que ser às vezes do sério, né, enfim. Não ficar sempre no sério, enfim. E aí, você também pode acabar conhecendo várias pessoas legais. Você pode até encontrar pessoas. Já ouvi casos em que, não é amigos, mas algumas pessoas, assim, da minha escola, né, que falaram que eles estavam, sei lá, na Espanha e encontraram um professor na rua. Eu fiquei tipo, Nani? Quê? Como assim? Descar, como assim, gente? Não entendi. Exato, encontraram uma pessoa na Espanha. Como assim? Não entendi. Eu achei isso chocante, mas fazer o quê? Não, eu achei isso chocante, gente. Eu estou aqui ainda a pensar, credo, como assim? Você vai viajar e encontra o seu professor na viagem. Socorro. Enfim, também tem várias coisas. Você pode fazer fotos, você chega em poucas horas, né? Porque tem, por exemplo, se você quer viajar do Brasil aqui para a Europa, você, acho que pega 2 aviões, não sei se tem avião direto para cá para a Europa, mas não sei se tiver, é muito caro, enfim, é muito caro e demora várias horas, né, para chegar aqui, o que é ruim. Aqui a gente chega em horas ou até dias, assim, depende se você for de ônibus ou de carro, mas enfim, são os pontos positivos. Deve ter mais pontos positivos, só que eu esqueci-me, não estou agora aqui, não escrevi, eu estou a improvisar isto tudo aqui do meu own knowledge, tipo, dos meus próprios conhecimentos. Enfim, e aí, pontos negativos. Vamos começar, gente. Viajar é muito bom, né? Mas você tem que ter cuidado. Se você for para viagem grande, eu acho que isso vai para tudo, né? Você tem que ter cuidado muito com senhores furtadores. Porque assim, tu não és assaltado. Tu és furtado. Furtado? Assim, você é furtado. Vamos falar assim, furtado. Não sei se existe, mas se não, eu inventei essa palavra agora, né? Vem do furtar. Que você, sem saber, você perde as vossas coisas. Enfim, por isso que a gente não põe coisa no bolso. Ou se põe, a gente tá com a mão no bolso. Ou tá com o olho no bolso. E também a gente não põe assim. A gente às vezes anda com as mochilas para a frente. Ou às vezes tem muito cuidado nos redores. Enfim. Porque assim, por exemplo, eu quando estava... Lembro-me, agora este ano em Budapeste. A gente foi várias vezes seguidas por homens estranhos, assim... Assim, eles estavam a olhar estranho e já estavam a seguir faz tempo. Os meus pais reparam muito nessas coisas. Porque meus pais, para quem não sabe, eles foram educados na União Soviética, gente, assim. E eram muito estritos e aí eles têm uma realidade muito diferente, né? Eles são um pouco, vou dizer, em certos aspectos são um pouco paranoicos, mas isso é porque eles foram educados assim. O mundo mudou, mas o trauma ficou, entendem? Mas também é bom, mas às vezes exageram, né? Realmente... Tinha um homem que começou a seguir. Não, tinha vários homens. Não era vários. Era sempre um homem. Que sim, sempre muito suspeito a seguir-nos. Ou um dia eu reparei. Eu fiquei tipo... Eu estava a gravar um vlog. E do nada eu estava a ver tinha um homem atrás. Porque eu nesse tempo, quando ainda tinha a minha câmera. Porque assim eu não sabe se a minha câmera estragou. Mas eu vou ver se eu começo já a juntar para uma câmera nova. Vem a Black Friday e tal. E... You know, vai que eu consigo uma câmera. Eu estava a olhar no reflexo, né, no retrovisor, né, onde mostra eu mesmo. Eu estava a olhar um homem esquisito. Eu falei, estava a continuar o meu vlog. E passar tempo, esse homem estava aí atrás de nós. E aí eu fiz caminho. Tipo, é que a gente estava, como a gente é 7, eu pensava que eu queria passar. Eu fiz caminho, eu fui para o mesmo passar de nós. Ele não passou, ele continuou atrás de nós. E que eu já te disse, eu fiquei... something is wrong. Tipo, algo não está certo aqui. Eu olho para trás, assim, dou uma mirada feia no cara. O cara assusta-se. Eu falo assim para a minha mãe. Assim, muito discretamente. Oh mãe, acho que tem alguém a seguir-nos, assim. Acho que alguém nos quer que furto. Porque assim, eles gostam muito. Acho que eles vão ou com pessoas sozinhas. Fazem, mas isso duvido. Mas eles vão mais para pessoas em grupo. Que em grupo não se nota muito, né? Quando você furta. Furta, parece Fötsen em alemão. Fötsen é peidar em alemão, mas... Enfim, e aí eu falei para a minha mãe assim, bem baixinho, eu acho que aquela mãe está a seguir. Porque assim, eu não falei também, eu acho que eu falei, acho que não sei que idioma que eu falei, porque muitos deles são fluentes no idioma russo, né? Para não criticar aqui, mas muitos deles sabem falar russo, que são assim, enfim. E eu fiquei tipo, what the fuck? E eu falei, mãe, olha só, está a seguir. E a minha mãe assim, muito discretamente, olha para trás, quem é que nos está a seguir? E fala assim, eu fiquei, meu Deus do céu. E eu falo, não, aquela mãe ali. A minha mãe, aquela mãe ali. E aquela mãe olhou e depois fingiu e foi embora. E eu fiquei tipo, passou. E depois tinha outra que era, não foi furto, mas foi assim,
foi muito preconceito que eu achei. Eu sei, tem muita gente muito xenofóbica que achava que a gente era russo. Por assim, a gente fala tudo, o idioma. E a gente estava a passar num túnel também, acho que foi na República Tcheca. Estava a passar por um túnel e a gente estava a falar assim, uma mistureca de ucraniano e russo e tal. Depois a gente passa e um homem qualquer pergunta se a gente quer trocar dinheiro. Só que o problema destes homens de trocar dinheiro na rua é que eles, ou é dinheiro falso que eles te dão, e aí tu te fodes, tens dinheiro falso, gente, que, né? Nem todos os países da Europa têm euro. E aí, olha só, gente, ninguém conta isso na internet, só eu. E aí, qual é dessa, gente? Qual é dessa? Eles dão dinheiro falso. Mas aí os meus pais, eles veio falando em russo para nós, os meus pais, tipo, responderam em russo também, né? Falaram, não, a gente já trocou e tal, e não sei o que, pai, lá. E a mãe, não, é barato, o meu curso, né, é barato, né, a moeda eu troco para... Não, tipo, meus pais sabiam, obviamente, que isso é mentira. Se você for trocar na rua, ou se tinha algum conhecido que recomenda, por exemplo, meus pais faziam isso na Ucrânia, que tinha alguém, né, que eles conheciam, eles trocavam, realmente. E se pá, não troque, vá naquelas coisas de, né, trocar dinheiro, troque. Não na rua, porque podem dar dinheiro falso, gente, cuidado. E aí os meus pais falaram, não. E o homem, o que ele começou a fazer? Ele começou a xingar em russo, falarem seus russos fedidos, em não sei o quê. E vergonha que vocês trazem para esse país, e vergonha que ia viajar na Europa, e que vergonha de vocês, e voltem para o vosso país onde vocês estavam, não sei o que, pai, lá. E o meu pai, assim, ficou com gatilho. Ele queria dar um soco no homem. E minha mãe assim, calma. E eu fiquei assustada. Eu queria muito falar para esse homem de volta, só que eu falei, eu não vou falar aqui, porque isso não tem nada a ver comigo. Mesmo assim, vontade de dar um cara até nesse homem xenofóbico, preconceituoso. A gente não era russo, gente, enfim, fazer o quê? Eu estou a falar de jeito mole que ele nos xingou. Ele xingou-nos assim. Pensam os piores xingamentos que alguém pode xingar a você. Eu fiquei tipo, nojo, xenofóbico, preconceituoso. Isso acontece. E isso já não é a primeira vez que isso aconteceu connosco, enfim. Aconteceu outras ocasiões, mas tipo... We live with that. E são coisas que eu não conto. Enfim, eu estava em Hanover. Não agora que eu fui visitar a minha amiga, que foi ano passado, que eu até gravei vídeo e postei no canal. Eu acho que não gravei essa parte, que eu achei meio que... Eu não vou gravar porque eu não quero tirar a minha câmera, porque se ele vir que eu tenho uma câmera Canon, né, que eu tinha nessa época, agora não tenho, estragou. Ele vai querer furtar. Eu falei, não vou sacar a câmera, não vou sacar a minha Canon, porque se ele vir que eu tenho... Isso vai dar-lhe motivo para continuar-nos a seguir e, sei lá, apanhar num canto assim... suspicious, né, suspeito, ou num canto assim mal protegido e furtar a câmera da minha mão, ou até chegar lá a correr, perder Playboy, enfim. Eu sei que muita gente fala, não sei o quê, parece que não tenho cuidado, mas tipo, eu tenho super cuidado, eu tenho super olho, gente. Porque é que você acha que eu ando de bicicleta em minha cidade sem luz? Eu já consertei a luz, mas eu andei um ano inteiro sem luz. Super perigoso, gente. E sem freios. Eu não tenho freio, gente. Eu só tenho... Os únicos freios que eu tenho é o freio do... Quando eu pedalo, se eu puxo para trás o pedal, ele freia. Mas os freios, assim, né? Para frear a bicicleta, né? Os travões para travar a bicicleta, foram tirados de mim. Porque eu tive um acidente... Não foi contra o carro, não, gente. Só me choquei contra outra pessoa, mas enfim. E tiraram porque, assim... Estragaram-se todos, enfim. E aí eu vivo, assim, essa vida dentro... Eu, assim, quase que fui atropelada por um ônibus, assim, a semana passada, gente. Mas eu estou viva aqui. Eu tenho olhos também. Eu ando de bicicleta, tenho que ter muito cuidado onde eu ando. Porque assim, mesmo assim, bicicleta que tem sua prioridade na Alemanha. Mas tens vagabundos que se acham os deuses da estrada, né? Senhores carros, né? Tem muitos carros aqui que se acham realmente que eles podem atropelar bicicletas. Porque assim, eu já tive uma vez, um dia que fui seguida por o mesmo carro 3 vezes. E ele tentou-me atropelar. Gente, era o mesmo carro, o mesmo número. E eu fiquei tipo, o que é isso? É um serial killer ou o quê? Juro, eu fiquei assustada, eu fiquei como assim? Enfim, e desde aí eu tenho muita cautela. E vejo todo o canto que eu vou de bicicleta. Onde é que eu vou, quem é que tem por perto e tal. Por isso eu tenho um bom olho, gente, enfim. E aí, eu sou muito... Vamos ver como é que é. Eu sou muito atenta às minhas coisas, né? Quando eu estou na rua, mesmo eu sei mesmo morando na Europa, nesse país super seguro, mesmo assim tem muito momento, por exemplo, quando eu sinto que algo está errado, eu assim, eu acho que é melhor eu dar uma olhada, mas por exemplo, quando estou num ambiente que eu sinto-me segura, né, e eu deixo as minhas coisas, enfim, né, mas assim, quando eu sinto que o ambiente não é seguro, eu vou lá e protejo, mas enfim, gente, mas a gente que acha que eu não faço isso. Eu somente quando estávamos a seguir, era mais esquisito, eu e a minha amiga, né, a Kátia, para quem conhece os vídeos, aquela russa, né, estávamos a ver o mapa para onde a gente tinha que ir. E do nada esse homem meio estranho põe-se atrás de nós.
E a minha mãe assim, ela fala baixo porque ela viu que ela era russo. Ela fala, acho que ela falou até em português. Ela falou, olha, esse homem aí atrás está a querer abrir a amiga, está a querer abrir a mochila da tua amiga, da Kátia. Eu fiquei, quê? Eu falei para ela assim super baixinho, oh Kátia, olha só, aquele homem atrás de você está a querer abrir a sua mochila, cuidado. E ela vira-se, ela fala, e aí a gente assim, né, dá uma improvisada assim, e tudo nada, dá uma vontade de meter a mochila para a frente, a gente põe para a frente a mochila. E a mãe afastou-se. A gente entra naquele... é tipo no metro, né? A gente entra no metro, né? Que a gente foi do metro para que a gente queria visitar um jardim botânico. E o homem entra connosco no carro, no metro. E a gente ficou... Eu já fiquei tipo... Eu fiquei de olho, a minha mãe... Nós todos estávamos de olho no homem, enfim. A gente sai e ele sai também na mesma parada que nós. E aí a gente já ficou... Puta merda. O mais engraçado é que... Ele depois começou, saiu e sim, a gente ficou parado. A gente falou, vamos ficar aqui parado, vamos ver onde é que o homem vai. E ele também ficou parado, a gente ficou... A gente começou a olhar para o homem assim, meio que eu vou olhar dentro da sua alma, enfim. E é aí que eu resolvi, o que é que eu fiz? Eu vou falar, se eu perder a câmara, eu vou perder a câmara, gente. Mas por que não? Por que não tirar a câmara e não começar a filmar? E foi o que eu comecei a fazer. Enfim, a gente começou a subir as escadas, ele começou a subir as escadas connosco, e eu saco a câmera e começo a falar em português, num outro idioma de propósito. Nem, eu faço vlogs em português. Ou não, em inglês? Não, eu acho que em que idioma que eu não me lembro. Esse vlog estava em português? Sim, esse vlog estava, acho que era em inglês. Yeah. Eu comecei a gravar em inglês, comecei a falar em inglês, não sei o que, pá, e comecei tipo... meio que... Eu não falei nada do homem, mas comecei a enquadrar o homem na câmara, para as pessoas verem. Para ele pensar que eu estava a falar sobre ele. E ele notou isso, ele levou um susto. Eu jurava que ele pensava que ele ia me furtar a câmara. Uai, por que não tentar? As pessoas sempre se assustam, né? Sempre que eu começo a meio que a fingir que eu estou-me a gravar, mas as pessoas sabem que eu estou a gravar ela. Mas enfim, essa parte acho que eu cortei do vídeo. Não deu para ver. E ele foi embora depois. E nós ficámos tipo... Uau! A gente ficou tipo, muito leve. Mas enfim, teve outros casos. Eu posso até fazer outras histórias, né? Posso contar outras histórias assim, desses casos assim, de quanta gente foi seguida e quase aconteceu um furto, sabem, gente? Mas como a gente está atenta, não aconteceu, enfim. E aí, essa é uma coisa que ninguém fala. Mas eu acho que isso também não acontece só na Europa. Mas tipo, eu não sei se você sabia que isso acontecia aqui na Europa, gente. Enfim. E não é só isso. Não é só... gente que tenta-te furtar, é vendedor, tenta-te scam, tenta-te vender coisa fake, tenta-te enganar falando que é um preço, né, põe um preço mais alto que isso deveria ser, assim, só para você ser turista, assim, isso. Mas isso é em todo lugar, mas enfim, muito sacana você. Ou tentar fazer você idiota, tentar deixar você pagar 2 vezes, porque eles sabem que você não fala o idioma, mas isso são as pessoas... vagabundas, né? Sabe, você não fala idioma, eu vou deixar você pagar 2 vezes. Meus pais sempre olham para o cheque para ver se não passaram 2 vezes. É isto, um dia passaram 2 vezes. Caralho, a gente aqui lá é só ver, mas enfim, devolveram, assim, fizeram. Ups, foi sem querer. Assim, o meu cu foi sem querer. Enfim, gente, desculpem pelos palavrões, tá bom? Mas. Não consigo, gente, não me seguro, enfim. Outro ponto negativo é, por exemplo, como eu já falei, né? Eu tenho 7. Eu e mais meus pais, meus irmãos, somos 7. Eu tenho 4 irmãos e 2 pais, né? Para quem não sabe, uma mãe e um pai, né? E aí a gente sempre vai viajar, a gente costuma viajar junto. A gente viaja num carro e a gente leva muita coisa. Assim, a gente quase não tem... A maioria dos casos acaba que a gente não tem onde até meter os pés, assim... A gente fica meio com os pés todos dobrados e assim, a gente fica sentado assim, muito desconfortável. E assim, horas, e até às vezes a gente tem que passar uma noite assim e é muito desconfortável. Um saco, gente. Ai, white people problems, né, gente? Tadinha da menina dormir no carro, hein? Enfim, mas... A criança é barulhento. Tu queres ter o teu... Estás viagem, estás cansado, queres assim descansar. E depois vem essas crianças que começam a barrar e tu ficas tipo... Eu vim aqui para descansar, não para ouvir crianças gritar. Se é que bem... Não sei se notam nos vlogs, eu perco um pouco da paciência com os meus irmãos, porque assim... É todo o tempo essa palhaçada, gente. E também, muitas das vezes, tem às vezes casos que a gente acaba às vezes alugando, né? Os meus pais, para ser super barato, não tem Wi-Fi ou que não tem água quente, tinha uma vez, assim, mas isso foi um horror. Mas depois, não sei, meio que arranjaram, né? Era um problema, mas enfim, a gente passou algumas horas água quente, mas ela voltou depois, enfim.
ou sem aqueles ventoinhas, né? Ou condicionador assim, e a gente estava lá a grelhar dentro daquela casa, enfim. Mas fazer o quê? Por exemplo, vocês vão ver a casa da Hungria, não em Budapeste, em Latrano, que a gente foi em 2 cidades este ano, na Hungria. Esqueci toda a gente hoje aqui. E foi também aí que estragou a minha câmera, tipo, adorei a minha câmera, enfim. Também viajei, para quem não sabe, eu acabei de chegar numa viagem com meus amigos. Foi uma viagem muito top, mas foi uma viagem também horrível, né? Tipo, dá para ver que as viagens têm estes pontos positivos, têm estes pontos negativos, porque assim, o problema dos meus amigos é que cada um queria fazer outra coisa. Assim, mas assim, acabou tendo um consenso no final, foi muito top, mas a gente, eu reparei que, por exemplo, quando você viaja com várias pessoas, você ficar com as pessoas todo o tempo inteiro, você vai se enjoar, né? Ir com 2 pessoas, ok, mas ir com mais 2 pessoas, 3, 4, você começa a enjoar da pessoa, ou você começa a ter comportamentos tóxicos, começa a xingar um ao outro, começa a haver treta, começa a haver stress, gente. Isso não só quando viajo já que eu também foi com os meus amigos, assim. Depois estava tudo bem, mas depois de ter treta de novo, assim, foi assim... Foi uma loucura, fazer o quê? Eu tinha muita coisa para falar, mas eu acho que eu já falei tudo, mas eu ainda tinha a sensação que eu não falei tudo. Mas enfim, gente, a gente sempre pode fazer um episódio a mais, 2 a mais, 3 a mais... Mas enfim, eu acho que para hoje eu já falei o suficiente para esse podcast. Vai se habituando que eu quero fazer cada vez mais longos, que eu gosto muito. Tipo, eu sei que eu não tenho assim... pessoas que me escutam, mas escuta aqui, gente. Eu faço isso para quem quiser escuta, para quem não quiser não escuta. Não vou obrigar ninguém a escutar. Mas eu fico feliz de saber que tenho algumas pessoitas que vão lá e comentam que gostam do podcast, querem mais isto. Assim, Sam, fala esse tema. Oh, Sam, eu gostei muito. Oh, não concordo aqui, ou concordo aqui. Ou então, às vezes, contam-me coisas assim... e tal, e eu acho isso, nossa, eu acho isso muito maravilhoso, tipo, é o exchange of cultures, tipo, né, a gente troca de ideia e tal, assim, muito top, continuem isso aí, quem aí só escuta, pode escutar também, não é preciso comentar, só se você tiver alguma coisa a falar, à vontade, enfim, eu espero que tenham gostado do podcast, episódio número 7, viagens, coisas positivas, coisas negativas, enfim, eu espero que tu tenhas saúde, né. Planeja antes de viajar, muito bem, porque assim, uma coisa que acontece também aqui é que a gente planeja tudo errado e depois dá merda. Mas enfim, eu espero que tenham gostado do podcast. Este foi o podcast de hoje e see you next week. Até a próxima semana ou até daqui a alguns dias. Grande beijo da Sammy, tem?